Oi, este conto de terror está inédito. Você vai ouvir uma história de terror sobre uns bonecos amaldiçoados. Nunca se ouviu um relato tão tenebroso como este. Está pronto? Então vamos lá. Antes de começar a contar este relato amedrontador, quero fazer um alerta. Nunca compre um brinquedo amaldiçoado. Você irá se arrepender copiosamente por decidir fazer isso. Caro amigo, antes de começar a contar minha história, desejo me apresentar. Meu nome é Ronaldo. Hoje estou com mais de 50 anos, mas na época eu tinha só 18 anos. Tinha conhecido uma moça muito bonita. Tinha inteiramente me apaixonado por ela, pelo seu jeito de ser e sua pele macia. Só que tinha um detalhe: ela já tinha um namorado. Quando eu olhava para os dois, sentia muita tristeza. Eu amava esta moça. Quando os dois terminaram, não demorou muito para eu chegar nela e conversar e tentar começar um namoro com ela. Quando ela disse um sim para mim, foi algo maravilhoso. Namoramos por 2 anos, conhecemos bem um ao outro. Depois casamos no cartório e na igreja. Não demorou muito para ela ficar grávida. Quando ela me contou sobre este acontecimento, meus olhos ficaram cheios de águas, de emocionado. Resolvemos ir numa loja comprar uns brinquedos. Até esta altura, já tínhamos nossa casa própria, ou seja, nós dois conseguimos trabalhando. Na loja de brinquedos, na qual nós dois fomos, compramos uns bonecos muito estranhos. Diga de passagem, não eram muito caros. Os tais brinquedos pareciam reais. Compramos os brinquedos, levamos para casa. Já era 9 horas da noite. Fomos logo dormir, quando no quarto ao lado do nosso, um choro de criança surgiu do nada. Minha mulher acordou muito assustada, não sabia o que tinha acontecido. Na minha mente só podia ser assombrações. Voltamos a dormir, e justamente às 3 horas da manhã, o choro de criança surge. Fui até o quarto, não havia nada, mas pensei comigo mesmo: estes bonecos amaldiçoados são o maior problema que já enfrentei em toda a minha vida. Peguei os bonecos amaldiçoados, sem a minha mulher saber. Tinha fingido que estava dormindo. Quando vi que ela pegou no sono, coloquei os bonecos amaldiçoados dentro de uma sacola e enfiei na lata de lixo, lá fora, distante da minha casa. Voltei feliz, pelo menos não irei mais me incomodar. Fechei a porta da sala bem de leve, para não acordar minha esposa, senão ela iria me perguntar e eu teria que dar alguma explicação. Não era o que eu estava querendo naquele momento, porque queria apenas dormir, para às 6 horas acordar e ir trabalhar. Era mais ou menos umas 6 horas. Tocou o despertador e acordei. Minha esposa também, mas como estava grávida não podia ir trabalhar. Resolveu ajudar a preparar o café para eu trabalhar. Me servi no café da manhã com tanto gosto, e comi um pão, e tomei alguns goles de café. Logo em seguida dei um beijo na minha mulher, e em sua barriga. Ela ficou muito feliz e demasiadamente muito contente. Fui trabalhar, como sempre. Ela começou a ouvir choro de crianças. Minha mulher resolveu investigar naquele quarto, onde estavam os bonecos amaldiçoados. Mas naquele quarto só havia os bonecos amaldiçoados, ou seja, estavam sentados em cima da cama, olhando em direção a ela. Pareciam que eram reais. Mas na verdade, minha mulher não sabia o que estava acontecendo. Ela imaginou que poderia ser assombrações, ou espíritos malignos. Ligando para uma amiga, pelo telefone residencial, começou a contar o ocorrido. Sua amiga falou para ela se acalmar, que não era nada. Poderia ser um choro de uma criança de um vizinho. A amiga dela sabia que era assombrações, mas não queria deixar sua querida amiga nervosa, porque sabia que poderia prejudicar a criança que estava no ventre da mulher, mas tentou acalmá-la. A moça tinha ligado desesperada pelo fato que ela tinha presenciado. De novo, começou aquele choro. Ela ia novamente para ver e não era nada. As torneiras se abriam. Ela ouvia o som da água. Todas as vezes que ela ia lá, ao lado da pia do banheiro ou da cozinha, os bonecos amaldiçoados estavam lá. Em um instante ela pegou os 3 bonecos amaldiçoados e colocou fogo neles. Ela precisava ver os bonecos virarem cinzas em sua frente. Precisava se certificar que tinha derrotado os bonecos amaldiçoados. Ela entrou dentro de sua casa aliviada, e tirou um cochilo, e acordou com uma dor, e olhou para sua barriga, estava toda ensanguentada, e os bonecos estavam sentados ao lado dela com uma faca enorme.
Ela entrou em desespero. Os vizinhos ouviram os gritos dela e chamaram a polícia, que por sua vez arrombaram a porta e ela estava com sua barriga aberta. Os bonecos amaldiçoados tinham desaparecido. Eu estava no trabalho quando me avisaram que minha mulher tinha sido esfaqueada. Não pensei duas vezes. Fui até lá onde ela estava e perguntei para ela o que tinha acontecido. Ela me disse que foi os bonecos amaldiçoados que tinham ferido ela. Não pensei duas vezes. Fui para casa e comecei a chamá-los e gritava e os invocava. Daqui a pouco, descendo a escada, caí e rolei para baixo. Ao meu lado, apareceu os bonecos amaldiçoados. Me levantei, um pouco dolorido, e coloquei eles dentro de uma fogueira e resolvi exterminar com eles. Quando virei as costas para ir pegar um pouco de ar no jardim, minha casa explodiu e os 3 bonecos amaldiçoados foram lançados por cima de mim. Estavam intactos. Fiquei irado e comecei a pisotear. Chamava-os de desgraçados, porque não morriam de jeito nenhum. Estavam só infernizando a minha vida. Daqui a pouco ouvi umas gargalhadas que me assombrava, e juntamente com o fogo, havia choro de crianças, e tentei me aproximar para ver o que era aquilo. Parecia que eu tinha sido empurrado para dentro do fogo, e quase que me queimei. Fiquei tremendamente com medo. Liguei para um amigo e contei toda a situação. O cara, muito bondoso, me acolheu e me passou força e coragem. Me aconselhou que procurasse um padre para rezar. A esposa deste meu amigo disse que os bonecos amaldiçoados têm uma história por trás. Fiquei curioso. Pedi para ela contar para mim sobre esta questão. Ela começou a dizer que uma vez, o dono daquela loja que eu e minha mulher tinha ido, o homem tinha brigado com o sócio, e o homem lançou uma maldição em os brinquedos, dizendo que eles iriam perturbar o dono e matá-lo. Mas na verdade os filhos do homem é que morreram. O que a lenda diz é que as crianças foram mortas pelo sócio, foram queimadas vivas, e os bonecos possuem os espíritos deles, porque querem definitivamente se vingar destes mesmos, mas eles acabam cometendo muita maldade. Provavelmente eles pensavam que eu era o antigo sócio do dono da loja de brinquedos. Eu era na verdade muito parecido, mas estava pagando por uma coisa que não tinha feito. Precisava resolver isso definitivamente. Procurei um padre exorcista e confessei os meus pecados e fui perdoado. O padre resolveu ir até a minha residência e viu que estava tudo virado em cinzas. Começou a orar e rezar e expulsar os espíritos malignos. Daqui a pouco, aparecem os bonecos amaldiçoados e do nada, o padre recebe um corte em sua testa, com um símbolo do mal. Comecei a rezar também, a ajudar ao padre, e minha língua começou a travar e sentia como se o meu corpo tivesse pegando fogo. O padre disse bem alto: saia, espírito do mal, Beelzebul, diabo, acusador, Deus te lança nas profundezas das trevas, saia agora. Daqui a pouco senti um corte em meu ombro esquerdo. Estávamos enfrentando uma legião de espíritos malignos. Pensava que era algum espírito desencarnado, mas o padre tinha me alertado que não era, mas sim um exército de demônios. Alguma seita deveria ter apresentado aqueles bonecos amaldiçoados para o diabo. Mas insistimos, oramos intensamente. Todas as vezes que os bonecos amaldiçoados apareciam, choravam e pedia por ajuda. O padre dizia que o demônio queria apenas distrair aqueles que estavam em missão de libertação. Estávamos sendo torturados, sentíamos muita dor. O padre orava, mas ele também sentia as agulhadas satânicas. Depois de tanta reza e dores que estávamos sentindo, acabamos vencendo. Os bonecos desapareceram das nossas vidas. Graças a Deus, minha mulher e eu não passamos mais por experiências sobrenaturais, e o meu filho nasceu muito saudável. Resolvemos nos mudar para o interior, e estamos felizes e realizados. Muito obrigado por chegar até aqui. Não esqueça de deixar o like, se inscrever, comentar, ativar as notificações e compartilhar. Até o próximo conto.